Atos 17, versículo 15 em diante disso. E os que acompanhavam Paulo levaram até o Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, houve um chamado de Paulo para que os seus amigos que pregavam junto com ele fossem até ele. E Paulo parou nessa cidade e ficou assuntando. Durante aquele pouco tempo que Paulo esperou, Paulo viu coisa que arrupiava o cabelo da cabeça. Talvez seja a sinagoga gritando em mistério, dizendo que dízimo é dinheiro, dizendo que as pessoas têm que adorar em monte, dizendo que as pessoas têm que se batizar de água, dizendo que as pessoas têm que fazer jejum, igrejas movidas pelos mandamentos de Moisés, ungindo pessoas com óleo, né? Esse tipo de pregações é idolatria, porque aí não é adorar a Deus, mas sim adorar homem, porque nesta maneira de adoração, é uma maneira de adoração que vai levar as pessoas à tristeza. Porque na graça, quando se cobra dízimo, tem que usar o livro de Malaquias 3 para confirmar que o dízimo vale. E ao confirmar, tem que mexer no versículo 8 e no versículo 9, que diz que as pessoas são ladrões, diz que as pessoas são amaldiçoadas. Isso é idolatria, na graça é, porque isso foi uma fala de Deus para os judeus, para os filhos de Jacó, que está longe de brasileiro, porque o dízimo foi consumado com a lei, mas se caso o dízimo ficasse para a graça, como os pastores dizem, não era brasileiro que tinha que dar, era os judeus mesmo, e os únicos a receber eram os levíticos. Mas o dízimo não vale, mas se valesse, era lá. E lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o próprio Deus diz: eu, o Senhor, não muda, e por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E se Deus não muda, os dízimos não tem outro recebedor. E para dar dízimo tem que ser irmão. Lá no livro de Hebreus 7,5 diz: dentre os filhos de Levi, recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é de seus irmãos. Então, ainda que o dízimo estivesse valendo para ser dado agora em 2025, seria os filhos de Jacó, que era para ser dizimista. E a tribo de Levi, que também é filho de Jacó, eram os únicos a receber esses dízimos. Então Paulo está vendo essa cidade nessas condições, de homens adorando homens, né? E nada de adorar a Cristo. E essa é a mensagem para esta noite.